Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 5, Fidelidade, um estilo de vida. O objetivo da nossa lição é ensinar a necessidade de tomar uma firme decisão, enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações, mostrar que nossas fornalhas evidenciam nossa fé e revelam o poder de Deus. Não sai daí, já já a gente volta. Daniel capítulo 3, versículo 4. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Na lição de hoje nós estudaremos sobre 4 jovens que foram levados para a Babilônia e lá foi oferecido para eles uma boa faculdade, uma posição de destaque e um bom salário. Vamos saber qual foi a decisão que eles tomaram. Qual é a sua decisão diante de uma oportunidade dessa? Quais são as nossas decisões diante de uma oportunidade dessas? Tópico 1, uma decisão firme. Diante de uma oportunidade que surge em nosso caminho, que surge na nossa vida, nós temos que ter uma posição firme. Nós temos que analisar se aquela proposta que está sendo oferecida para nós, ela realmente vai trazer benefício para a nossa vida espiritual ou se vai trazer prejuízo para a nossa vida espiritual. Nós precisamos analisar todos os lados para nós não nos prejudicarmos espiritualmente. Infelizmente, muitas pessoas elas acabam tomando uma decisão errada por conta da euforia, porque só vê os benefícios daquilo que está sendo proposto, mas por trás daquilo existe algo que não é investida de Deus, mas é investida de Satanás para nos destruir, para nos derrotar, para nos derrubar. Nabucodonosor, rei da Babilônia, declarou guerra contra Judá. Ele sitiou, ele cercou Judá, esperou o tempo certo de atacar, atacou Judá, destruiu Judá, destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, nós já conhecemos essa história, e levou em 3 caravanas um grande número de pessoas para servi-lo em Babilônia. O resto do povo que eram carentes ficou em Jerusalém passando fome, passando necessidade. E as pessoas da nobreza foram levadas para a Babilônia. E lá iria servir Nabucodonosor. E para servi-lo, ele oferece uma vida estável, ele oferece uma vida boa para este povo. Na primeira caravana que ele leva para a Babilônia, lá está Daniel,
Misael, Daniel e Azaria. Foram muitos outros jovens da linhagem real, da nobreza, levados cativo para a Babilônia nessa primeira remessa. A Bíblia destaca esses 4 jovens e nós vamos ver já já porque esses 4 jovens são destaque na história bíblica. Ao chegarem em Babilônia, o rei Nabucodonosor ordena que escolham jovens para cargos de confiança do rei. Parece lindo, né, gente? Parece assim uma coisa agradável, parece uma coisa aceitável. Os jovens estão sendo escolhidos para cargo de confiança do rei. Qual o prejuízo em tudo isso? Eles estão sendo beneficiados. Eles vão ser honrados pelo rei da Babilônia. Isso deveria ser uma conquista muito grande, deveria ser um prazer, mas não é. Por trás de tudo isso existia uma armadilha do inimigo, existia uma armadilha de Satanás. Subtópico 1:1, o critério da escolha. Vamos agora descobrir por que o rei está escolhendo esses jovens. Os requisitos do rei que Aspenaz escolhesse os jovens que fossem da nobreza, da linhagem real, para viver no palácio. Por quê? Primeiro ponto, porque essas pessoas já saberiam se comportar no palácio. Como que ia pegar um jovem que trabalhava no campo para viver no palácio? Eles tinham que ensinar as etiquetas, como se comportar no palácio, como falar com o rei, como viver no palácio. Então, o rei está escolhendo jovens que já sabem, já são adaptados, que não vão trazer problema para ele de viver no palácio, já conhece quais são as regras de um reino. Então, é o primeiro requisito que o rei diz para escolher diante dos jovens que vieram de Judá. Segundo, deveria ter uma boa aparência, deveriam ser saudáveis, deveriam ser inteligentes. O rei queria pessoas no palácio que saberiam já as etiquetas, que saberiam se comportar, que fosse inteligente, que fosse saudável e que tivesse uma boa aparência, porque ele estava querendo causar. Ele queria as pessoas no palácio que surpreendesse a todos que chegassem para visitar e visse que as pessoas que lhe cercavam eram pessoas saudáveis, eram pessoas bonitas e eram pessoas inteligentes. Então, Aspenaz, chefe dos eunucos do rei Nabucodonosor, está fazendo esta seleção. E quem está sendo incluído na seleção de Aspenaz é Daniel, Ananias, Misael e Azaria, porque o currículo deles correspondia a tudo isso que o rei estava querendo. Que fosse de linhagem real, que fosse da nobreza, que fosse bonito, que fosse saudável, que fosse inteligente. Então, Aspenaz fez a seleção. E esses 4 jovens fizeram parte dessa seleção. Se fosse nos dias de hoje, seria uma grande vitória, seria um grande regozijo, seria dia de festa, dia de alegria, pois passaram nas seleções, levaram seus nomes e passaram, foram conquistados, o rei gostou, o rei quer. Seria dia de festa, mas naquele dia, para esses jovens, não era dia de glória, não era dia de festa. Mas por que eles não ficar alegres se eles foram escolhidos para viver no palácio, se eles foram escolhidos porque eram inteligentes, porque eram saudáveis, porque tinham uma boa aparência? Qualquer pessoa ficaria feliz sendo escolhido por um rei para morar no palácio, para viver no palácio, para comer na mesa do rei. Mas esses jovens não estão felizes. E aí o terceiro critério do rei Nabucodonosor é que esses que passaram na seleção, que agora está ali um grupo de jovens da linhagem real, da nobreza, bonita e tudo mais, agora esses jovens teriam que comer, gente, da mesma comida do rei, da mesma bebida do rei. Olha que honra! Olha que privilégio esses jovens que são levados cativos estão tendo.
de viver no palácio, de comer na mesa do rei, de comer a comida do rei, de beber a mesma bebida do rei. Qualquer pessoa que teria esta oportunidade estaria feliz. Mas esses jovens não estão felizes. E nós vamos descobrir por que esses jovens não estão felizes com tudo isso. Aparentemente, isso é muito lindo, isso é muito belo, mas estava trazendo prejuízo para a vida espiritual desses jovens. E eles não estavam interessados em posição, eles não estavam interessados em ser destaque, eles não estavam interessados em ser reconhecidos pelo rei e ter um bom salário. Nós já vamos aprender neste momento com esses jovens que não vale termos sucesso, não vale termos um bom salário, não vale termos destaque na sociedade se estamos perdendo o nosso bem maior, se estamos perdendo o nosso bem mais precioso. Quantas pessoas têm abrido mão de viver o evangelho genuíno? Quantas pessoas têm abrido mão de viver na presença de Deus por coisas que o mundo lhe oferece, por coisas que o sistema deste mundo nos oferece? Nem tudo que se oferece é bom, nem tudo que é oferecido para nós precisamos pegar. O que nós precisamos fazer é ver se aquilo está agradando ao Senhor, se mais na frente aquilo vai nos afastar dos caminhos do Senhor. Precisamos fazer escolhas certas diante das investidas de Satanás. Satanás, ele não vai investir baixo, ele não vai investir pouco, ele vai investir alto, ele vai investir muito e ele vai investir pesado. E tudo que ele oferece aparentemente parece ser agradável, parece ser muito bom. Tudo isso que está sendo oferecido para esses jovens é muito excelente. Um bom lugar para eles viverem, vão viver no palácio, vão comer da comida do rei, vão viver como rei. É tudo perfeito, mas eles teriam que abrir mão de algo muito valioso e eles não estavam querendo abrir mão de tudo isso. Satanás enganou Eva como? No olhar. Eva olhou e desejou comer daquilo que não era devido. Por que Davi pecou? Porque ele olhou para Batseba e a desejou. Os olhos de Eva e de Davi fizeram com que eles pecassem. E agora os olhos também desses jovens podem fazê-lo pecar. Mas diante da investida do inimigo, eles estavam preparados. Diante das investidas do inimigo, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos buscar em Deus ter discernimento para nós entendermos quando é de Deus e quando não é de Deus. Porque aquilo que parece belo, aquilo que parece perfeito, nem sempre vem de Deus. O inimigo traz coisas perfeitas, que aos nossos olhos é maravilhoso, mas tudo isso é uma roupagem, tudo isso é uma investida para nos destruir e nos tirar do foco. Os jovens aceitando isso, eles estariam renunciando o seu Deus. E como eles estariam renunciando o seu Deus? Porque agora eles iriam viver uma cultura diferente. A comida que está sendo oferecida para eles é a melhor comida, mas aquela comida é oferecida aos deuses babilônicos. E eles não queriam provar e comer da comida que era oferecido aos deuses babilônicos. O objetivo de Nabucodonosor era fazer com que esses jovens esquecessem a sua origem, de que esses jovens esquecessem a sua terra natal e que esses jovens esquecessem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse sim era o objetivo. Se eles estão tendo tudo que eles tinham e até mais do que eles tinham lá na terra da promessa, por que eles iriam querer voltar? Por que eles iriam ter saudade de Judá? Por que eles teriam saudade de Jerusalém se lá eles estão vivendo do bom e do melhor? Então esse era o objetivo de Nabucodonosor, fazer com que eles esquecessem as suas raízes.
Isso é muito prejudicial quando nós esquecemos de onde nós saímos, quem somos. Nós precisamos saber quem somos para nós nunca esquecermos daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Nunca esquecer os benefícios do Senhor nas nossas vidas. Mas esses jovens foram muito inteligentes, porque lá eles iriam ter do bom e do melhor, ia ter faculdade, ia ter bom destaque, ia ter bom salário, ia ter melhor comida, melhor bebida. Mas tudo isso sem a presença de Deus não tinha importância nenhuma para ele. Para muitos, tudo isso pode fazer o maior sentido, mas para esses jovens não fazia sentido, porque a vida não tinha importância longe de Deus. A vida para esses jovens não tinha importância nenhuma longe de Deus. Eles queriam que Deus fizesse parte da sua história, e é por isso que eles estão renunciando àquilo que está sendo oferecido pelo rei. O rei Nabucodonosor tinha interesse que aquele jovem vivesse a cultura babilônica. O inimigo, ele tem interesse que nós, cristãos, vivemos a cultura do mundo. Mas Deus não quer que nós vivemos a cultura do mundo. Deus não quer que você viva a cultura deste mundo. Deus quer que você viva a cultura que é do céu. Mas para viver a cultura que é do céu, tem que rejeitar e renunciar à cultura que o mundo oferece. Mas às vezes nós estamos querendo abraçar a cultura que vem do céu, estamos querendo abraçar a cultura deste mundo, mas nós precisamos tomar uma decisão. Esses jovens tomaram uma decisão, eles não aceitaram e ainda desafiaram o sistema babilônico, porque eles disseram que não poderiam comer da comida que o rei estava sendo oferecido. Porque eles disseram que não poderiam comer da comida que estava sendo oferecida. Aquilo foi um desafio muito grande para aqueles jovens. Eles desafiaram um sistema, eles estavam deixando de obedecer um sistema para viver a vontade de Deus. Subtópico 1 e 2, a mudança de nomes. Olha só a investida de Satanás por trás de tudo isso. Agora os seus nomes estão sendo mudados, eles vão receber nomes que tem o significado dos deuses babilônicos, porque eles tinham nomes que tinham significado do Deus de Israel. Agora os nomes deles vão ser trocados. Eles não têm por que ter lembrança nenhuma do passado, porque até o próprio nome está sendo mudado. Ninguém vai pronunciar mais o nome de Misael, de Daniel, de Azarias, porque à medida que estes nomes são pronunciados no palácio, imediatamente traz à memória destes homens a sua terra natal, o tempo que eles viveram lá, como eles viveram. Isso traz recordações, isso traz lembrança, e as lembranças vão permanecer firmes em sua mente. E o objetivo do rei é que eles esqueçam totalmente de onde eles saíram, e os nomes deles estão sendo trocados. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias estão recebendo o nome de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o nome é mudado, logo é mudado a identidade da pessoa. E agora esses jovens estão recebendo uma nova identidade, para a sua velha identidade ser totalmente esquecida. Eles eram filhos de Deus, tinham nomes e significados de Deus, mas agora eles estão recebendo nomes e significados dos deuses babilônicos, estão recebendo uma nova identidade, mas eles não deixaram isso mudar a identidade de filhos de Deus que eles haviam recebido. Subtópico 1 e 3, um propósito inabalável. Não é fácil viver em uma sociedade que tudo vai na contramão, que tudo diz contrário ao que nós vivemos.
Hoje, quando nós temos uma firme decisão sobre a palavra de Deus e não mudamos aquilo que nós cremos, aquilo que nos foi ensinado acerca da palavra de Deus, nós somos chamados de ridículo. Muitos são cancelados por conta disso, quando se posicionam, quando decide não mudar, quando decide ir de acordo com a palavra de Deus, porque o sistema deste mundo não quer que nós vivemos de acordo com os padrões bíblicos. Tópico 2. Antes do forno de fogo ardente. Satanás, ele nunca desiste. Ele não conseguiu na primeira investida. Na primeira investida, os jovens decidiram não comer e beber da comida e da bebida do rei. O chefe dos eunucos trouxe alimentos diferentes para eles e eles se destacaram de todos os demais jovens pela formosura, pela firmeza que tiveram. Então, o inimigo, ele não ficou satisfeito por conta disso, dos jovens não terem se curvado e ter comido e bebido da comida que era oferecida aos deuses babilônicos. E aí ele lança a segunda investida. E toda vez que o inimigo, ele lança uma investida e não nos derruba, nós precisamos buscar mais e mais a presença de Deus, porque ele vem com uma investida muito mais pesada para nos derrubar. Ele vem com maior fúria querendo nos destruir. E nessa segunda tentativa, ele vem com o que? Ele vem com fornalha ardente para destruir esses jovens. O rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro que era aproximadamente 30 metros de altura, toda de ouro, e que todos deveriam se curvar diante dessa estátua. E o rei Nabucodonosor não construiu apenas uma estátua para que todos se curvassem e adorassem aquela estátua que lhe representava. Ele mandou também construir uma fornalha e mandou aquecer essa fornalha para aquele que não se curvasse diante dele seria lançado dentro desta fornalha. E nós vemos as artimanhas do inimigo por trás de tudo isso para derrubar os jovens hebreus que não se curvaram diante dele na primeira investida. Por que Nabucodonosor construiu essa estátua? Porque ele tinha um desejo muito grande de ser adorado, ele tinha um desejo muito grande com que as pessoas lhe reverenciassem. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Na Bíblia, Babilônia é mais que uma cidade ou um império. Ela representa um sistema satânico. Babilônia se iniciou através da obra de Nimrod, que com um audacioso projeto desejava conquistar o mundo através do esforço humano, sendo impedido por Deus, que confundiu as línguas e dispersou seu reino pelo mundo afora por causa da sua arrogância. Gênesis 10, 8, 11, 9 e 1. Nabucodonosor desejava fazer o mesmo. Ele possuía um esquema centrado no homem, que tentava conquistar o coração, a mente e o corpo das pessoas. E nesse sistema não havia espaço para Deus. O nome Babel significa porta de Deus, segundo a interpretação dos acádios. Ele finge ser o caminho para o céu, no entanto, é o caminho para o inferno. Subtópico 2 e 1. É preciso ter muita fé diante da morte. Todo mundo estava pronto, a estátua estava pronta, todos estão lá perante a estátua. Todo mundo vê a estátua, é anunciado o momento exato de se prostrar diante da estátua, toca-se a música e todos se curvam, todos adoram a estátua do rei Nabucodonosor. Mas em meio a uma grande multidão, tem 3 jovens em pé. Tem 3 jovens cheios de fé, cheios de coragem, que não se curvaram diante da estátua que foi feita de Nabucodonosor. E em todo lugar, amados irmãos, tem os fofoqueiros, tem os puxa-saco, tem os babão. E quando esses 3 jovens ficam em pé, as pessoas
que eram puxa-saco do rei, foram avisar o rei que 3 jovens não se curvaram. Logo também eles podem ter dito que esses jovens eram os jovens judeus que não haviam se curvado diante do rei. O rei decide dar uma segunda chance, achando ele que esses jovens poderiam não ter entendido, como a multidão era muito grande, alguém poderia não ter compreendido a ordenança do rei. E aí o rei dá uma segunda chance para os jovens: olha, quando a música tocar novamente, vocês têm que se curvar. Aqueles jovens já haviam tomado uma decisão. Eles estavam ali diante da morte, mas eles não temeram, porque eles estavam crendo no Deus verdadeiro. Eles disseram para o rei que não iria se curvar e que Deus, se ele quisesse, ele poderia livrá-los da fornalha. Mas se Deus não livrasse eles da fornalha, eles iriam morrer obedecendo a Deus. É melhor morrer obedecendo a Deus do que desobedecendo a ordem de Deus para obedecer uma ordem de homens. E porque eles não temeram a morte, diante deles estava uma fornalha. Daqui a pouco eles poderiam estar sendo lançados dentro daquela fornalha. Porque eles não temeram? Por que eles não se curvaram? Era tão simples somente se curvar. Mesmo no coração deles, eles não aceitando aquilo, mas eles decidiram ser diferentes. Eles decidiram se destacar. Eles decidiram ir na contramão da multidão. Eles decidiram ser diferentes, porque eles não eram igual a todos aqueles que estavam ali. Eles eram diferentes. Sempre em uma multidão alguém está se destacando. E sabes por que eles não tiveram medo da morte? Porque eles tinham perspectiva de vida eterna. Quem tem perspectiva de vida eterna não tem medo da morte, não se curva, não se amedronta diante das artimanhas, diante das afrontas, diante das armadilhas do inimigo, porque crê no Deus verdadeiro, porque acredita que se morrer vai para a eternidade, vai para o lado do Pai. Foi assim que aconteceu com Estevão também. Estevão viu os céus abertos enquanto lhe jogavam pedra, enquanto lhe apedrejavam. Estevão morreu, mas não negou o nome de Cristo. E ele pôde olhar para o alto e dizer: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem para me receber. Essa mesma posição que estes jovens tiveram, Estevão também teve. Esta é a posição que nós devemos ter. É essa posição que Deus espera que nós tenhamos diante das afrontas do inimigo. Mas para fazermos isso, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter coragem, precisamos renunciar a nós mesmos, não ter medo. Esses homens decidiram ser fiel ao Senhor diante da morte. Se Deus quisesse livrar eles, Deus livraria. Se Deus não quisesse livrá-los, eles morreriam, mas morreriam sendo fiel. Para eles era melhor morrer sendo fiel ao Senhor do que viver em infidelidade a Deus. E às vezes nós estamos agindo ao contrário. Nós preferimos viver infiel ao Senhor do que morrer. Mas esses jovens preferiram morrer do que negar o nome de Cristo, do que ser infiel ao nome de Cristo. Sair da zona de conforto é desafiador. Esses jovens, eles poderiam viver no conforto do palácio, mas eles decidiram ficar em pé no momento que a música toca. Isso é desafiador, mas eles decidiram viver esse desafio. E nós, como cristãos, nós vivemos direto. Nós, como cristãos, nós somos desafiados a nos moldar aos costumes deste mundo. Mas nós temos um desafio, que é o de não aceitar. Então, amados irmãos, quando nós colocamos em nosso coração de servir ao Senhor, de ser fiel ao Senhor, sempre no nosso caminho vai surgir armadilhas, sempre no nosso caminho vai surgir obstáculos colocados pelo inimigo para ver se nós caímos neles. No livro de 1 Reis, capítulo 13, conta a história de um profeta
que foi levantado por Deus para dar um recado, e na volta Deus diz, olha, não encosta em nenhum lugar, não beba e não coma na casa de ninguém. E o profeta foi, entregou a mensagem do Senhor na volta, teve muitas armadilhas, teve muitos obstáculos, mas ele disse, eu não posso, porque o Senhor disse que não era para mim encostar na casa de ninguém, nem comer, nem beber na casa de ninguém, era para mim seguir o meu caminho. Mas no caminho, Satanás, ele investe muito mais alto para derrubar aquele profeta. Ele envia o quê? Um outro profeta. Quem não vai ouvir um outro profeta? E aí um outro profeta surge no caminho do profeta de Deus. E esse profeta diz para ele voltar aí na casa dele comer e beber, porque um anjo do Senhor havia aparecido para ele e disse que era para ele ir na casa dele. E aí o profeta de Deus ouve a mensagem desse profeta que está mentindo, que anjo nenhum apareceu para ele. Então foi uma investida muito maior para derrubar o homem de Deus. E o homem de Deus não caiu na primeira, não caiu na segunda, mas caiu na terceira investida de Satanás. E ele voltou, sentou na casa desse profeta, comeu e bebeu. E depois o Senhor disse, por que você me desobedeceu? Você vai morrer. E esse homem não chegou no destino dele, morreu, porque desobedeceu uma ordem de Deus. Então, a nossa caminhada cristã é muito desafiadora, tem obstáculo, tem armadilha em todo o tempo. Nós acabamos de superar uma, o inimigo já está levantando outra. Mas no nome de Jesus nós vamos vencer. O sangue de Jesus Cristo é que nos limpa, o sangue de Jesus Cristo é que nos guarda e que nos protege. E no nome de Jesus nós vamos vencer toda a investida do inimigo. Eu não sei o que o inimigo tem preparado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos guardar e para nos livrar, que nós possamos estar debaixo da sombra do Onipotente, guardado, escondido e protegido debaixo das asas dele, debaixo das tuas penas, para que o mal não nos atinja, para que nós sobrevivemos diante das lutas e investida do inimigo, que não são poucas, mas no nome de Jesus nós vamos vencer, e no nome de Jesus nós vamos vencendo todos os dias. É no nome de Jesus que nós vamos conseguir sobreviver. É no nome de Jesus que nós vamos vencer todos os obstáculos que são colocados no nosso caminho para nos derrubar. De acordo com a nossa vida é que o inimigo coloca as armadilhas. O inimigo, ele estuda a nossa vida para ver o que nós queremos, para ver o que nós desejamos, quais são os nossos sonhos, quais são as nossas vontades. E de acordo com aquilo que nós almejamos em nosso coração, ele nos oferece. Mas Deus tem coisas maiores para nós, Deus tem coisas grandiosas para nós, se nós permanecermos fiéis a Ele. Tópico 3, livramento no forno de fogo ardente. Deus não livrou aqueles homens de serem lançados na fornalha de fogo. Nem sempre Deus vai nos livrar dos obstáculos. Nem sempre. Às vezes Ele vai deixar nós passarmos por aqueles obstáculos para ver se somos fiéis a Ele ou não. Deus, se Ele quisesse, Ele poderia ter livrado aqueles 3 jovens de ir para a fornalha de fogo ardente. Mas Deus, Ele queria mostrar para toda aquela multidão e principalmente para o rei Nabucodonosor que havia Deus verdadeiro na vida do povo de Israel. Ele desafiou, não foi aqueles 3 jovens. O rei Nabucodonosor desafiou, foi o Deus dos exércitos. Ele desafiou o Deus celestial. Ele disse, quem é o Deus que pode livrá-los da minha mão? Mas há um Deus que diz, operando eu, quem impedirá? É tão lindo, maravilhoso o nosso Deus. Enquanto o rei Nabucodonosor está dizendo, quem é o Deus de vocês que pode livrar da minha mão? Existe um Deus no céu dizendo, operando eu, quem impedirá? Agora, quem está operando, quem está reinando, quem está agindo é o Deus desses 3 hebreus que não se curvaram diante da estátua,
que o rei Nabucodonosor havia feito. Eles não se curvaram. A Bíblia diz que a fornalha foi aquecida mais 7 vezes e os homens que pegaram os 3 hebreus e lançaram dentro da fornalha morreram por causa da temperatura do fogo. E agora esses 3 jovens são lançados e o maior milagre está acontecendo perante toda aquela multidão, diante dos olhos de todos, porque existe 4 homens caminhando. E o rei Nabucodonosor diz: não foram 3 que lançamos dentro da fornalha? Eu vejo 4 e o quarto tem a semelhança do Deus vivo. Mas esse que ele diz que é o quarto não é o quarto, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o verdadeiro, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. E ele está na vida daquele que serve a ele, ele está na vida daquele que decide ser fiel a ele. Deus, ele não nos desampara, Deus, ele não desiste, Deus, ele não deixa nós sozinhos. Deus, ele cuida de nós quando nós nos submetemos à sua palavra, quando nós nos submetemos a viver de acordo com a sua vontade, com aquilo que ele nos ordena. Ele está conosco. E agora o Deus verdadeiro está caminhando dentro do fogo. Aquele Deus que governa céu, terra e mar está caminhando dentro do fogo, mostrando para todos que aqueles jovens têm dono. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está vivendo um grande desafio, alguém está te perturbando, alguém está te criticando, alguém está zombando de ti, mas você tem um Deus que cuida de ti, e quando ele se levantar ao teu favor, todos vão ver o que ele irá fazer, porque Deus não desampara, Deus não desiste, Deus, ele cuida daqueles que são fiel a ele. Permaneça fiel, permaneça na presença de Deus e você vai ver o agir de Deus na tua vida, e todos que estão ao teu redor, talvez criticando, zombando, menosprezando, vai ver o agir de Deus na tua vida. Para o rei Nabucodonosor, ali era apenas uma fornalha, mas para Deus era um cenário de milagre. Para Deus era um cenário de vitória, porque agora ninguém estava olhando para a estátua, ninguém estava se importando com a estátua, com aproximadamente 30 metros de altura, totalmente de ouro, que foi construída. Todos estão com seus olhares voltados para a fornalha de fogo, porque tem 4 pessoas caminhando dentro dela. O que era para ser um escândalo, o que era para ser prejuízo, Deus está transformando em milagre e vitória. Acredite, Deus vai mudar o cenário que você está vivendo. Ele é poderoso para fazer milagre. Você pode olhar para um lado e para o outro e não ver alternativa, não ver que haverá mudança, mas eu quero te dizer que existe um Deus que caminha contigo, por mais que você não consiga ver, mas existe um Deus que não abandona os servos, e ele vai transformar esse cenário que você está vivendo, de guerra, de frustração, de morte, de doença, ele vai transformar em cenário de milagre e de vitória, porque ele é Deus. Na sua palavra ele diz: se passares pelo fogo, eu estarei contigo, se pelas águas, eu estarei contigo. Deus está contigo em todas as situações da tua vida. Subtópico 3:3, um importante reconhecimento. Nossas fornalhas evidenciam a nossa fé e revelam o poder de Deus. Agora eles estão ali, dentro daquela fornalha, e a fé deles está muito mais firme, a fé deles está inabalável, a fé deles está grande, porque Deus está com eles, porque eles conseguiram estar dentro do fogo e não ser queimado, e o nome de Deus está sendo glorificado. Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego, estão sendo retirados da fornalha de fogo ardente. Nada queimou, estão da mesma forma que entraram. Somente a sua fé é muito mais forte, muito mais firme, muito mais resistível e inabalável, porque agora eles provaram e viram de perto o poder extraordinário de Deus. E o rei Nabucodonosor, o que fez?
Foi lá para sua estátua? Não, ele fez um decreto que todos deveriam honrar e reconhecer o Deus destes 3 homens, porque esse Deus desses 3 homens verdadeiramente é Deus, porque eles viram e creram que o fogo não havia queimado eles, mas havia matado aqueles que o lançaram e eles estavam intactos, porque é assim que Deus faz quando Ele quer agir. E é isso, eu louvo a Deus pela tua vida, por estar aqui conosco assistindo esta aula. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que são inscritos no meu canal. Nós já somos 401 pessoas aqui no canal, nós já somos uma família muito grande. E eu louvo a Deus por você estar nos acompanhando todas as vezes. Gente, eu quero recomendar aqui uma aula para vocês que nós lançamos ela no ano de 2020 com o tema Enfrentando as Fornalhas da Vida, que é sobre este mesmo tema que nós abordamos hoje. Vai lá e assista e compartilhe. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, diante desta aula, te pedimos que o Senhor dá-nos fé. A tua palavra diz que nós precisamos ter fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos o testemunho desses 3 jovens que enfrentaram a fornalha, enfrentaram esses obstáculos, esses desafios, porque tiveram fé, porque permaneceram sendo fiel a Ti. E para nós sermos assim, nós precisamos ter fé e nós precisamos Te agradar. Coloque em nós, Pai, fé, coloque em nós amor, dedicação, fidelidade, para continuar servindo a Ti todos os dias da nossa vida, nos dias bons e nos dias ruins, que nós possamos Te servir com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Eu Te apresento cada família que nos assiste neste momento, que a mão poderosa do Senhor esteja estendida sobre todos, abençoando, curando, restaurando, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe.